Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos neste momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008, do módulo Segurança no Windows Server 2008. Aqui quem fala é o Diego e o tema de hoje será NAP, Network Access Protect. Então, a aula de hoje será uma teoria de tudo que envolve esse recurso. E na próxima aula nós iremos abordar a prática de como faz a instalação ali do NAP no nosso servidor e como através dele ele pode ali manter o nosso ambiente mais seguro através de políticas que nós iremos definir no NAP. E se o computador atender essas políticas, ele conseguirá acessar a rede da empresa. Caso ele não consiga, ele será ali isolado por uma rede em que ele terá que tomar as devidas providências para que ele consiga acessar a rede da rede da empresa. Então, nessa aula nós aprenderemos o que é o recurso do NAP, como ele funciona, cenários da proteção de contra-acesso à rede, ou seja, cenários em que o NAP pode ser utilizado. Veremos também os métodos de imposição do NAP e os componentes que envolvem esse recurso. Por fim, eu irei explicar um cenário de implementação do NAP via DHCP, ou seja, eu vou abordar aqui a teoria de como vai ser esse cenário do NAP implementado via DHCP, e na próxima aula nós iremos implementar esse cenário na prática. O que é o recurso do NAP? O NAP ele foi introduzido no Windows Server 2008 e no Windows Vista. Então, a partir de sistemas operacionais voltados a servidores, ele foi incluído no Windows Server 2008, e em sistemas operacionais clientes, ele foi incluído no Windows Vista. O NAP ele é composto por cliente e servidor, em que ele permite você criar políticas que verifiquem a saúde do computador para acessar a rede. Ou seja, é através do NAP que eu vou fazer políticas, e essas políticas vai verificar a questão da saúde do computador. Então, quando o meu computador ele plugar na rede da empresa, o NAP, através dessas políticas, ele vai verificar se o computador ele atende a esses requisitos. Caso ele atenda a esses requisitos, ele conseguirá acessar a rede. Caso não, ele será isolado ali por uma rede em que ele deve tomar as providências para que ele ajeite essas configurações e ele consiga acessar a rede da empresa. Então, quando o computador cliente tenta acessar a rede da empresa, o estado de saúde desse computador será comparado os requisitos definidos no NAP, ou seja, essas políticas em que eu defini que seriam as configurações mínimas para que os computadores tenham acesso à rede da empresa. Essas configurações que eu falo são configurações de segurança. Então, caso o cliente ele atenda esses requisitos, essas políticas que eu defini que seriam mínimas para que os computadores tenham acesso à rede, ele vai acessar a rede da empresa. Caso ele não atenda, ele vai ser isolado ali por uma rede restrita, e nessa rede restrita ele vai ter que tomar as devidas providências de configurações, ou seja, ele vai ter que
fazer as configurações mínimas em que eu defini nas políticas do NAP para que ele possa ter acesso à rede da empresa. Então o NAP ele vai nos auxiliar ali na questão de segurança nesses cenários. Eu vou implementar ali uma política em que nessa política eu vou definir configurações e que nessas configurações os computadores terão que ter para acessar a rede da empresa. Caso ele não tenha, ele não vai acessar a rede da empresa. O NAP ele é um recurso muito útil em ambientes que utilizam laptops e notebooks. Por quê? Porque nesses ambientes que utilizam laptops e notebooks, acontece que, na maioria das vezes, eles não são conectados de forma constante ali na rede da empresa. Então, acontece de quê? Por exemplo, existem funcionários que trabalham com laptops e notebooks, por exemplo, vendedores, consultores, em que eles levam esses notebooks para casa para fazer atividades ali do seu trabalho. Então, nesse intervalo de tempo em que ele leva esse laptop e notebook ali para a sua casa, pode ser que esse computador ele acabe tendo alguma configuração indevida, ou então o surgimento de um vírus nesse computador e possa ser porta de entrada ali para comprometer toda a nossa rede. Então, em ambientes que utilizam laptops e notebooks, ou seja, computadores ali portáteis que você leva para um canto e para o outro, ele é um recurso muito útil, porque esses computadores ficam muito tempo sem acessar a rede da empresa, em que nós sabemos que ali na nossa empresa possui toda uma questão de segurança, de atualizações nesses computadores, e como essas pessoas levam esses computadores para casa, nós não temos ciência de quando esse computador voltar ali para a empresa, como ele vai estar na questão das configurações, se ele vai estar com configurações realmente adequadas de segurança, para que ele não comprometa a rede da nossa empresa. Então, como eu vou garantir que essas estações, ao se conectarem novamente na rede da empresa, ou seja, esses notebooks, laptops, esses computadores portáteis, estarão atendendo aos critérios de segurança, ou seja, da nossa empresa, ali as configurações em que nós definimos para que ele acesse a rede da empresa. É através do recurso do NAP. Então, o recurso do NAP ele vai verificar de forma automática as configurações desses computadores na hora de ele conectar na rede da empresa, e caso ele atenda essas configurações mínimas de segurança e que nós configuramos ali no NAP, o notebook, então o laptop, aí ele vai conseguir acessar a rede da empresa. Então o NAP ele vai entrar justamente ali nesses cenários em que computadores que passam muito tempo ali sem se conectar na rede da empresa, ou então computadores ali mesmo do dia a dia, ele vai fazer a questão da verificação de configurações desses computadores, de alguns critérios de segurança que nós iremos aplicar, e se ele não atender a essa questão de políticas em que nós definimos, ele não vai conseguir ter acesso à rede da empresa, e assim não vai comprometer assim a nossa rede. O NAP ele pode fazer a verificação ali dos nossos computadores através de vários cenários. Por exemplo, ele pode verificar o status e a integridade de laptops e roaming. Que significa o quê? Então, o administrador ali da rede, ele pode verificar a integridade de qualquer laptop quando ele se reconecta à rede da empresa, sem sacrificar ali a portabilidade e flexibilidade do laptop. Então, aos laptops se reconectar ali na rede da empresa, depois de um tempo que ele não se conecta, ele pode verificar ali as questões de integridade, ou seja, das configurações desse laptop, sem comprometer as questões de flexibilidade dele e portabilidade, ou seja, sem comprometer o desempenho desse laptop. Ele também pode garantir a integridade contínua desses desktops, que seriam os computadores da nossa empresa. Por exemplo, ele pode, através do NAP, gerar relatórios automáticos, e as atualizações podem ser feitas automaticamente aos computadores sem conformidade. E quando os administradores alterarem as políticas de integridade, os computadores podem ser automaticamente fornecidos com as atualizações mais recentes, prevenindo a ameaça dos recursos acessíveis publicamente. Então significa o quê? Através do NAP ele também pode gerar relatórios ali automáticos desses computadores,
pode me emitir relatórios desses computadores, e essas atualizações elas podem ser feitas de forma automática nos computadores, sem conformidade, ou seja, sem ser preciso a questão de interação. E quando os administradores alteram as políticas de integridade, que seriam as restrições mínimas de segurança para que o computador ele consiga acessar a rede da empresa, esses computadores eles podem ser automaticamente fornecidos com as atualizações, ou seja, com as questões de políticas mais recentes. Assim, ele vai prevenir as ameaças, ou seja, que esse computador comprometa a nossa rede de forma pública. Também o NAP ele pode determinar a integridade de laptops visitantes. Então, por exemplo, o administrador ele pode, através das configurações que ele aplica, que são as configurações mínimas para que o computador ele tenha acesso à rede da empresa, ele pode determinar se os laptops visitantes, aqueles computadores em que pessoas geralmente levam ali para a nossa empresa, estão autorizados para acessar a rede. E se não, eles podem limitar seu acesso a uma rede restrita, sem solicitar qualquer alteração ou alterações na configuração. Então, ele pode determinar ali se esse computador que é visitante, que é um computador ali de uma pessoa que não é funcionário da empresa, ou às vezes é funcionário da empresa e leva ali da sua casa para a empresa esse computador, ele pode verificar ali se ele atende às questões de integridade, se atende às questões de mínimas de configurações para acessar a rede, e se não, ele vai para uma rede restrita ali, e nessa rede restrita ele deve fazer as configurações necessárias para que ele possa acessar a rede da empresa. E por fim, ele pode verificar a conformidade e a integridade de computadores domésticos não gerenciados, que significa o quê? Os administradores ali eles podem verificar os programas solicitados, as configurações de registro, os arquivos e combinação de todos eles, toda vez que o computador doméstico faz uma conexão de VPN na rede, podendo limitar ali a conexão à rede restrita até que os requisitos de integridade do sistema sejam supridos, que é novamente ele atender às questões de integridade do sistema, que são as configurações mínimas necessárias para acessar a rede da empresa. Quando você implementa esse recurso do NAP na sua rede, você tem que ter em mente a questão do planejamento. Então, antes de implementar o NAP na empresa, temos que ter uma questão de planejamento das configurações que serão usadas para que os computadores consigam acessar a rede da empresa. Então, antes de eu implementar o NAP, eu tenho que ter um planejamento ali de todas as configurações que serão utilizadas, ou seja, que serão ser atendidas para que os computadores eles possam acessar a rede da empresa. Tem que ter todo um planejamento para que eu possa fazer a instalação do recurso do NAP, que é o Network Access Protection. O NAP ele trabalha com algumas questões de métodos de imposição. O que seriam esses métodos de imposição? Os métodos de imposição é a tecnologia usada para o acesso da rede, ou seja, é a tecnologia a qual eu estou levando para que os computadores eles tenham acesso à rede da empresa. Por exemplo, eu posso levar essa tecnologia, pode ser diretivas de IPsec, conexões com ou sem fio baseado no padrão 802, pode ser uma tecnologia de rede através do DHCP, que esse vai ser um método no qual nós usaremos ali na parte prática para a implementação do NAP via DHCP. Porém, essa tecnologia a qual ela leva a rede para o cliente pode ser também uma conexão de gateway, de serviços de terminal, ou então a própria VPN com serviços de roteamento de acesso remoto. Então, os métodos de imposição é a tecnologia na qual ela vai ser levada para o cliente ter acesso à rede, que pode ser essas daqui na qual o NAP trabalha: diretivas de IPsec, conexões com sem rede, DHCP, conexões de gateway e VPN. Então nós temos uma série de componentes para implementar o NAP, que são esses daqui. Se quiser, podemos trabalhar com um ou mais componentes. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com as tecnologias DHCP, diretivas de IPsec, ou de DHCP, conexões de gateway mais diretivas de IPsec, e por ali vai.
eu não sou obrigatório trabalhar com uma tecnologia somente na implementação do NAP. Posso trabalhar com uma ou mais tecnologias, mas se eu trabalhar com uma ou mais tecnologia, a infraestrutura ela pode ficar ali mais complexa, ou seja, pode ser que dê mais trabalho para que eu consiga gerenciar essa infraestrutura. Mas, em contrapartida, eu vou garantir ali, eliminar portas de entrada que comprometam a rede da nossa empresa. Também existem alguns componentes no Network Access Protocol, o NAP. Esses componentes eles rodam tanto no lado do cliente, como também no lado do servidor. No lado do cliente, por exemplo, existe um componente chamado cliente, que é a própria estação de trabalho que possui um NAP. Existe o componente de declaração de integridade, que é o SOU, é o estado de saúde, ou seja, é o estado de integridade do cliente. Existe o agente de integridade do sistema, o SHA. Esse componente é o componente que irá verificar o estado de integridade do cliente, ou seja, através desse componente que ele vai fazer a verificação se o cliente está realmente atendendo às questões de estado de integridade, ou seja, se ele está atendendo às questões de configurações necessárias para que ele possa ter acesso à rede da empresa. Existe outro componente que é o chamado agente NAP, que é o cliente que está instalado nas estações de trabalho, e o cliente de imposição, que é a tecnologia no qual eu estou levando para que meu computador ele tenha acesso à rede da empresa, no qual ele pode ser de diversos métodos, pode ser DHCP, conexões de gateway, entre outros, que é o que eu expliquei aqui anteriormente. Então, no lado do cliente, ele pode com esses seguintes componentes. O cliente, que é o próprio computador, a declaração de integridade, que é o estado de saúde do computador, que ou seja, seu estado de integridade, são suas configurações. O agente de integridade, que é o que vai verificar as configurações do computador e se ele atende às questões necessárias para acessar a rede da empresa. O agente NAP, que ele é o próprio cliente no qual está instalado nas estações de trabalho. E o cliente de imposição, que é a tecnologia usada para levar o acesso à rede ali à máquina cliente, que pode ser DHCP, conexões de gateway, entre outros. Já ao lado do servidor, existem esses componentes. O servidor de atualizações, no qual armazena as atualizações necessárias para os clientes que não estiverem em conformidade com as políticas e que possam ser atualizados. Então esse recurso é o que ele vai armazenar as atualizações ali necessárias, ou seja, as configurações para que os clientes que, caso não atendam às questões de integridade, ou seja, não atendam às configurações em que eu apliquei, mínimas de segurança, para que ele possa ter acesso à rede, ele vai fazer a atualização desses clientes para que eles possam, enfim, acessar a rede da empresa. Existem os validadores de integridade, que ele tem como objetivo verificar a declaração de integridade do cliente. Existe o diretiva de integridade, que são as próprias políticas, ou seja, são as restrições nas quais eu estou utilizando para os clientes atenderem e conseguirem acessar a rede da empresa, ou seja, são as próprias configurações. E existe também o componente resposta à declaração de integridade, que esse componente ele vai guardar as informações de incompatibilidade do cliente, ou seja, aquelas configurações que não atendem às questões de integridade, e caso ele não atenda os critérios de diretiva de integridade. Então, ao lado do servidor, ele vai trabalhar com os seguintes componentes: o servidor de atualização, que ele vai armazenar as atualizações, ou seja, as configurações necessárias para que os clientes possam ser atualizados. O validador, que ele verifica a declaração do cliente. O diretivo de integridade, que são as configurações nas quais os clientes têm que atender para fazer o acesso à rede da empresa. E o resposta de declaração, que ele vai guardar as informações que são incompatíveis, ou seja, o que não é, que está ali incompatível com as questões de configurações que eu declarei que deveriam atender. E aqui eu vou explicar a teoria da prática que nós iremos implementar na próxima aula. Então, na próxima aula nós iremos implementar o NAP através do recurso de DHCP, e que nós iremos trabalhar com três
componentes. Iremos trabalhar com o servidor 1, em que esse servidor 1 ele vai possuir as seguintes configurações. Ele vai rodar um sistema com o server 2008, no qual ele vai ter o nome servidor 1 e vai pertencer ao domínio curso.com. E o IP dele será 10.100.100.1. E esse servidor 1 ele terá a função de controlador de domínio. Vou ter um servidor 2, que ele vai atender as seguintes configurações, o Windows Server 2008 como o servidor 1, porém ele vai possuir o nome de servidor 2 e ele não será controlador de domínio. Irá pertencer também ao domínio curso.com e o IP dele será 10.100.2. E nesse servidor 2 ele possuirá a função de DHCP. E teremos uma estação cliente, que nessa estação cliente ele tem um sistema Windows Vista ali, irá também pertencer ao domínio curso.com e terá o IP 10.100.100.3. Então esse é o cenário que nós iremos utilizar na parte prática. Então você vai ter que configurar um servidor com essas seguintes configurações, com esse IP, o domínio não precisa ser o mesmo, você pode utilizar o domínio no qual você já está utilizando no curso, porém vai ter que ter esse não, servidor 1 com esse sistema onde o server 2008 instalado, e nesse servidor 1 ele vai ter que ter a função de controlador de domínio ali, DNS. Vai ter que configurar um segundo servidor, que ele não será controlador de domínio, porém ele será membro de domínio, ele vai pertencer ao curso.com e que ele terá o IP 10.100.2. E vai ter que ter uma estação cliente, no qual ele vai possuir esse IP aqui. Você não precisa configurar a configuração de DHCP nesse servidor 2, porém nesse servidor 1 você vai ter que ter a configuração de controlador de domínio. Nesse servidor 2, na parte prática, eu vou fazer a instalação do DHCP de forma manual. Então, você vai ter que implementar esse cenário, configurar, e então você vai assistir a aula da parte prática. Então, a aula é isso, basicamente, em que eu expliquei o que significa o NAP, né? Que é um serviço que ele vai fazer a questão ali de controle de configurações das máquinas, ele vai verificar se realmente atende a um critério que eu apliquei, e caso atenda ele vai acessar a rede da empresa, caso não, será ali isolado por uma rede e que ele vai ter que aplicar as configurações mínimas para ter acesso à rede da empresa. Expliquei como funciona o recurso, expliquei alguns cenários de proteção, que alguns cenários em que o NAP ele trabalha, né? Ele verifica o status, ele garante a integridade, determina a integridade, verifica a conformidade, por aí. Expliquei também os métodos de imposição, que é a tecnologia ali usada para levar a rede para a empresa, que você pode trabalhar com, por exemplo, diretivas de IPsec, conexões com sem fio baseado no padrão 802, DHCP, conexões de gueto e VPN. E por fim, eu expliquei a questão de componentes e o cenário que nós iremos implementar na próxima aula na parte prática. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Leiam também a questão do módulo dessa aula, em que é acompanhada aí no curso online. Então você vai ver a parte prática. É isso aí, pessoal, e até a próxima aula. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área
instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!